E aí, gente boa, beleza? Hoje eu vou falar sobre teoria da subversão. E se tu não viu eu falar sobre isso nos vídeos anteriores, eu vou deixar no card aqui em cima os links pra tu ver, pois eram vídeos introdutórios para o assunto que eu vou tratar aqui hoje. Vamos lá. Nos últimos anos, muitas pessoas têm tomado posições políticas mais rígidas e mais adequadas a determinados aspectos políticos. Isso tem feito com que muitas delas entrem em confronto, desde simples discussões a términos de amizade ou até mesmo embate físico ou processual. Tu já te perguntou por que é que isso está acontecendo? Bem, pessoas próximas a nós estão entrando em confronto porque um número menor de pessoas está tentando tomar controle delas. De todos. E de tudo. Dois desses grupos são mais facilmente identificáveis ao nosso redor. E dentre esses dois, um tinha nome, mas hoje não tem mais, que era a União Soviética. E é dela que eu vou falar hoje, porque um desertor de lá, ex-agente da KGB, o Yuri Bezmenov, revelou como é que funcionava e como é que procedia esse agente histórico para o qual ele trabalhava. A União Soviética pretendia dominar o mundo, e a KGB era o seu mensageiro. Mas era impossível para uma nação dominar todas as outras só com seu aparato militar. Por isso eles tinham uma estratégia, que era destruir toda a ordem econômica, política e cultural para fazer com que a sociedade clamasse por um Estado totalitário para o salvar. No momento que eles se apresentariam para que anjinhos aceitar a missão. Massa. Tá, vai me dizer que tu ouviu tudo isso e não pensou que isso aí era um negócio multidoco, né? Tá, mas vamos ver como é que funciona e aí tu vai poder olhar ao teu redor e pensar ou verificar. Será que não é isso que está acontecendo agora? O primeiro passo é o processo de desmoralização da sociedade. Fazer com que o povo deixe de acreditar na necessidade da existência da sua nação. Dá pra fazer um adendo. Tu nunca viu alguém falar alguma coisa desse estilo aí? Que nação? Fronteira? Não, né? Somos uma comunidade global. I know you want to ban our national flags, but we're going to wave you goodbye and we'll look forward in the future to working with you as sovereign. If you disobey the rules, you get cut off. Could we please remove the flags? Mr. Farage, could we remove the flags, please? Well, that's it. It's all over. Finished. We've gone. Could I please ask for quiet? Please sit down, resume your seats, put your flags away, you're leaving, and take them with you if you are leaving now. Goodbye. Nesse passo, durante o período de 15 a 20 anos, devem ser atacadas as ideias da sociedade, a estrutura do Estado e a vida do indivíduo, com meio de propaganda, produção intelectual e infiltração de agentes nas instituições. No campo das ideias deve se concentrar em 4 pontos: religião, educação, mídia e cultura. A religião deve ser totalmente desacreditada, transformada em mera instituição política ou até mesmo comercial. A educação deve pender cada vez mais para a permissibilidade, pela desvalorização das relações hierárquicas e de respeito mútuo, bem como a subsequente retirada da linguagem e das ciências duras da grade curricular. A mídia deve ser monopolizada ao máximo para que a população se acostume a cada vez mais depender sempre dos mesmos meios de comunicação, que terão maior facilidade para mentir em sintonia uns com os outros. A cultura deve ser envenenada com falsos heróis, que propagarão novos modelos morais, completamente diversos dos aprendidos pela sociedade nos séculos anteriores. No campo da estrutura do Estado também há concentração em 4 pontos: lei e ordem, sociedade, segurança e política interna. A lei e ordem devem ser desacreditadas pela imoralidade do legislativo, com escândalos de corrupção, etc. A sociedade deve ser minada com cada vez mais direitos sociais, fazendo ela confundir-se entre seus direitos e deveres, sendo cada vez mais dominada pela irresponsabilidade. A segurança deve ser impedida e obstaculizada com a apologia ao crime, a relativização moral entre polícia e bandido, fazendo com que a violência cresça. E a política interna deve promover antagonismos para provocar a desunião.
No campo da vida do indivíduo, 3 são os pontos que devem ser tratados com prioridade: família, população e trabalho. A família deve ser fragmentada a ponto que o indivíduo perca seu senso de pertencimento ao grupo familiar, fazendo com que ele possa aderir mais facilmente à lealdade a novos grupos sociais. A população deve alienar-se completamente do espírito de comunidade, com incentivo à urbanização e ao deslocamento migratório. O trabalho deve fazer com que o indivíduo perca o senso de dever e de responsabilidade para com o próximo, por meio do incentivo dos sindicatos de trabalhadores a agirem contra patrões e a sociedade, levando todos a assumirem posturas vitimistas. Após o período de desmoralização, vem o período de desestruturização da estrutura de poder, da economia e da mídia, onde pelo período de mais ou menos uns 5 anos promove-se a erosão do governo, a proposição de valores opostos aos valores da sociedade, que a essa altura também já nem lembra mais quais são os seus valores, já perderam o que elas pensavam antigamente e não estão direito a entender o que está acontecendo. E também no campo da economia, dificulta-se completamente a capacidade de negociação da nação. A partir daí é fácil instaurar uma crise, já que os órgãos artificiais estabelecidos nos períodos anteriores reivindicam o direito ao poder. Tem respaldo no povo, que já não está mais entendendo o que se passa, e aí eles fazem com que a sociedade não consiga produzir mais e o governo entre em colapso. E o que segue depois disso é ou uma intervenção estrangeira internacional ou uma guerra civil. Mas em qualquer uma das duas opções, a normalização se dará pela consolidação do Estado totalitário, que será controlado pelo agente histórico da subversão. E aí? Será que agora tu consegue localizar o ambiente onde a gente vive no meio dessa história? E mais, consegue agora ligar o livre pensar com a importância de saber de onde é que vêm as tuas ideias? No próximo vídeo eu vou contar como foi articulado esse processo de subversão no cinema, na TV e nas histórias em quadrinhos. E se tu quiser saber um pouco mais sobre a teoria da subversão que o Yuri Bezmenov falava, eu vou deixar aqui embaixo na caixa de informações um link para a compilação de todas as exposições que ele fez. Beleza? Um abraço, até mais!